Boa noite, sejam todos bem-vindos para o Geração D. Me chamo Kleber Tomás. Esse aqui é um canal de opinião política, que nós falamos de coisas do nosso cotidiano, sempre com o viés da direita, que é isso que nós acreditamos, é isso que nós achamos que é o certo para o nosso país. E lembrando vocês aqui que são novos no canal, nós estamos transmitindo direto, ao vivo, para o YouTube, Twitch TV, Twitter e também para o Instagram. Lembrando que no Instagram temos uma limitação de 50 minutos, então caso a live passe desse tempo, no YouTube, no Instagram vai cair a conexão, eu reabro uma nova live. Certo, gente? E lembrando que é muito importante, curta e compartilha, porque essa é a maneira que as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante, e assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas, chegar mais longe, as nossas ideias chegarem. Então, curta, compartilha. Você que está aí lá no Instagram também, toque na tela, dê um monte de coraçãozinho. Se tem outra reação, acho que agora quem já baixou a nova versão do YouTube também tem essa questão de algumas reações que você pode dar. Vai clicando, clica lá na sua tela, clica essa reação que é legal, que assim a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e te mostra mais e mostra para mais pessoas. Certo, gente? Então, avisos dados. Sejam bem-vindos quem estão novo aí no canal, que é novo no canal, que está chegando. E vamos falar sobre o que aconteceu essa semana. Tivemos um acontecimento muito importante essa semana, que foi a indicação para a vaga do Ricardo Lewandowski, que se aposentou, a indicação do advogado do Dr. Zanin. E aí a gente começou a várias opiniões, várias relações, e aí vamos começar aqui. Hoje o objetivo dessa live primeiro é trazer um entendimento técnico, um entendimento do princípio do direito, e depois do ponto de vista moral e ético dessa decisão e dessas decisões do STF, dessas indicações ao STF. Então, para vocês que não sabem, às vezes não estão aí muito familiarizados, como é que é feita essa indicação ao STF? Existem dois requisitos básicos para você ser ministro do STF. Primeiro é ser maior de 35 anos e ter um notável saber jurídico. Então, notável saber jurídico não necessariamente quer dizer que ele seja formado em direito, mas deve ter um notável saber jurídico. Então, e uma reputação ilibada. Então, tendo esses três itens, você pode concorrer à vaga. E como é que você chega a essa vaga do STF? Essa vaga é o seguinte: o presidente te indica para essa vaga, você é indicado a esta vaga. Essa indicação é submetida ao Senado. Lá no Senado você passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que te sabatina. Dando ok na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário. O plenário faz a sabatina nesse ministro e eles dão aval, dão ok. Dado ok, é levado ao STF. O STF só verifica se ele é maior de 35 anos, se ele tem a reputação ilibada, porque o notável saber jurídico já teria sido auferido nessa sabatina do Senado. E aí ele toma posse do cargo e, enfim, se torna ministro do STF, qual lá vai poder permanecer até os 75 anos de idade de forma vitalícia. Então só se aposentando com 75 anos, que é obrigatório a aposentadoria, ou se ele caso queira deixar. E também a única outra maneira é caso ele esteja cometendo algum crime, ele é sujeito ao impeachment e por crimes de responsabilidade, mas que aí é o Senado que abre o processo de impeachment e a gente conhece aquele processo de impeachment. Mas isso, quando tiver algum momento disso, a gente se debruça sobre esse momento. Não é o caso é da entrada, então vamos se ater aqui para a entrada. Dr. Zanin, bom advogado? Bom advogado, tanto que conseguiu um feito aí que descondenou o Luiz Inácio Lula da Silva, é o descondenado. Houve uma descondenação, então não dá para se dizer que ele não é um bom advogado. Maior de 35 anos ele é. Então tá tudo certo, ele tem um notável saber jurídico. Aí que a gente começa a esbarrar nesta violação que está tendo na Constituição. O que é notável saber jurídico? É um saber jurídico que se nota à distância, que você tem notoriedade jurídica. Então, como é que nós podemos auferir isso? Não tem princípios. Ela é uma subjetividade, né? Mas ela é uma subjetividade que até tem os parâmetros, porque o que seria um notável saber jurídico? Ele é um bom advogado? Não, isso não dá notável saber jurídico.
Vamos lá, quantos livros ele tem publicado? Quantas teses ele tem publicadas? Qual a formação acadêmica? Qual o total de formação acadêmica dele que ele possui? Ele já entrou em todas as esferas acadêmicas possíveis? Por exemplo, eu sou um bacharel em Direito, sou especialista em Direito Militar, mas porém eu não tenho notável saber jurídico, eu não tenho um livro sequer publicado. Eu só publiquei uma tese, não tenho tantas teses publicadas. Só estou no grau de especialidade, não fui mestrado, doutorado, não fui nos outros tipos de especialidade, não zerei o game, não fui para frente. E não desenvolvi teorias. E também não desenvolvi tantas teorias assim, não tenho tantas teorias jurídicas. Então eu reconheço por mim que eu não tenho notável saber jurídico e não tenho essa relevância acadêmica. Então esse notável saber jurídico seria uma coisa nesse sentido, que qualquer pessoa olhasse e falasse: nossa, essa pessoa tem um notável saber jurídico. Por exemplo, você pega lá o Dr. Ives Gandra Martins, notável saber jurídico. Todo mundo nota, participou do processo constituinte, tem diversas teses, tem livros e livros publicados, é um dos maiores juristas hoje vivos do nosso país. Então, é uma coisa que independe do seu espectro, se de direita, se de esquerda, de centro, nacionalista, enfim, qualquer espectro político, você reconhece que ele é um excelente jurista, que ele tem um notável saber jurídico. E esse não é o caso do Dr. Zanin neste momento. E ainda falta muito para ele chegar a este momento que ele se torne uma unanimidade na questão do saber jurídico como ciência. Então sim, já entendemos ali que este requisito não está sendo cumprido. Mas esse requisito já não está sendo cumprido desde as indicações do Lula. A primeira indicação, a indicação Lula 1, Lula 2, Dilma, Bolsonaro, porque o André Mendonça também não tem um notável saber jurídico, apesar de ter um bom currículo, ter uma grande parte, também não tem um notável saber jurídico. O notável saber jurídico, e a gente às vezes acaba perdendo essa expressão, achando que é só um cumprimento de regras, é só uma... É uma coisa muito séria, gente, é uma coisa muito importante, porque... Imagina, são 11 ministros só no STF que tem que ter um notável saber jurídico. Então, se você imaginar de um universo de bacharel em direito, isso dizendo só vamos pegar os bacharéis de direito. Mas, como não é necessário ser bacharel em direito para assumir o cargo, vamos falar dentro da população brasileira. Então, olha o espectro como aumenta quando a gente começa a falar ali da população brasileira. Então, se você imaginar a população brasileira como um todo, essas 11 pessoas deveriam ser o maior conhecimento jurídico da sociedade brasileira. Então, assim, e que estivessem dispostos a aceitar a vaga, porque já várias pessoas ao longo da história, com notável saber jurídico real, diziam que não estavam ao ponto, entendiam a importância do ministro, do notável saber jurídico, e diziam: ainda não estamos no nível de notável saber jurídico e não tenho como ocupar o cargo. E negaram. E denegaram o pedido. Falaram: não aceito porque eu não estou. Então veja como é importante isso. Então, assim, desde lá começou a ter, hoje, por exemplo, se a gente imaginar dentro do STF, fazendo uma análise bem minuciosa e bem tranquila, assim, bem generosa, o único ali dentro que se enquadra é o Gilmar Mendes, que teria um notável saber jurídico, tem formação acadêmica, tem livros, tem teorias, tem teses, e olha que é o Gilmar Mendes. Então, assim, tem notável saber jurídico? Perto dos outros é o único que teria. Fora, agora dentro da população brasileira, tem muitas pessoas com muito mais notável saber jurídico. Então, assim, a gente tem que ver que essa importância que o Constituinte, que quem ali fez a legislação original, quis da gente, que a gente entendesse que seriam as pessoas com maior conhecimento jurídico, né? Então, isso a gente já há um desrespeito da Constituição, já há um afastamento de um preceito constitucional. E aí, primeiro vamos analisar o caso do Zanin. Depois a gente vai levantar uma tese aqui, que estão levantando, que a esquerda está trazendo, que o Zanin seria o terrivelmente evangélico igual ao do Bolsonaro, só que é o do Lula. Calma, que é bem diferente. Então vamos lá. O Zanin, ele... Primeiro que assim, a gente tem que entender a função do STF. O
O STF, uma das funções é julgar as ações do presidente da República. Então é uma função muito importante. É a Suprema Corte, é o que vai decidir o que é constitucional, o que não é no nosso país. Então a gente tem que imaginar que a pessoa, para ocupar aquele cargo, ela não pode ter uma relação tanto de proximidade quanto o advogado, porque seria assim, nós temos alguns princípios que regem o nosso direito como ciência no Brasil, né? Primeiro temos o princípio do juiz natural, ou seja, ninguém escolhe o juiz. O juiz, por exemplo, nós cidadãos normais, que não temos foro privilegiado, nosso juiz, via de regra, é o juiz de primeiro grau, é o nosso juiz natural. Então todas as nossas ações vão ser julgados no juízo de primeiro grau, depois subindo para o segundo grau, depois para os tribunais superiores e até podendo chegar à Suprema Corte, dependendo da causa, se a causa for constitucional. Mas via de regra é a primeira instância, tanto que todos os processos são entrados, é o juízo ad quem, que a gente vai sempre dizer isso, que é o juiz ad quem. Então todas as ações, quando você, por exemplo, vai recorrer ao tribunal, você dá entrada fisicamente na primeira instância, ali naquele juiz, e ele leva a apelação, porque é o juiz natural. E não cabemos escolher, é feito um sorteio para o nosso juiz. Então vamos supor, eu estou lá, vou ser processado, aqui na minha cidade temos 3 varas, então são 3 juízes, eu vou ser sorteado, meu processo vai cair entre uma das 3. Posso conhecer o juiz, posso ter estudado, ter sido aluno dele? Sim, aí por coincidência foi sorteado, caiu na vaga dele, ele pode se declarar suspeito, porque ele tem uma relação comigo, sentimental ou uma relação pessoal, qualquer tipo de relação, e ele é afastado do processo e é dado a outro juiz. Mas via de regra é sempre há uma impessoalidade, que é o princípio da impessoalidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse princípio também. Guarda aí esse princípio da impessoalidade. Opa! Então assim, o juiz natural. O juiz natural, ele vai ser aquela pessoa que você não escolheu. Então se a gente imaginar que uma parte... Então imagina eu, parte lá, indico para juiz da minha cidade o meu advogado, fica complicado, porque infere já esse princípio, porque eu estou indicando o meu advogado pessoal, para me julgar. Então fica complicado. Ah, mas o Lula ainda não tem processo. Não tem, mas pelos próximos 3 anos, se ele tiver, 3 anos e meio que tem pela frente, ele vai responder lá. Então, pelos próximos 3 anos e meio, o Zanin, que vai passar, porque a gente só teve poucas negativas, e também a gente vai falar isso no final, uma estratégia importante, ele vai passar, ele vai ter lá, fora indicações pessoais dele, vai ter o advogado dele atuando como juiz, que a suspeição é declarada pelo próprio juiz. Então, ou seja, se ele não declarar suspeito, ele vai poder julgar e proferir seu voto. Então, você acha que um voto ou uma relatoria de um processo pelo advogado da parte não ficaria esquisito? Então é importante isso. Mesmo a Constituição não exigindo para o cargo, esse princípio permeia o direito. E aí vamos partir pelo princípio da impessoalidade. O que é o direito da impessoalidade? As coisas, quando nós estamos falando de parte, elas não deveriam ter relações pessoais. Por exemplo, na minha cidade, dentro do portal da cidade, o prefeito que domina aí nos últimos 20 anos, que inclusive é deputado federal, Alberto Mourão, que vota sempre contra o governo, contra a liberdade, está votando aí a favor desse desgoverno, votando contra a liberdade, votando a favor de gastos. Esse cara, ele construiu um portal na entrada da cidade. E esse portal fazia um M, como se fosse o símbolo dele. Era uma entrada que fazia um M, claramente um M. E lembrava que era uma obra dele. Tanto que foi até derrubado, foi obrigado a derrubar. Depois também por ampliação, foi derrubado também por ampliação, porque só passava 2 pistas para cá e 2 pistas para lá, mas fazia um M. Isso foi alvo de ações do Ministério Público, dizendo, olha, está dando sua marca numa obra pública, dando uma pessoalidade. E isso é tudo. Então a gente... E aí se entenda isso como o princípio da impessoalidade. E isso já foi alvo de julgamento. Por exemplo, o delegado Ramagem, apesar de não ter uma amizade com a família Bolsonaro de longo tempo, durante a campanha foi apresentado ele. Se conheceram durante a campanha, durante o processo de campanha, ou seja, por meses.
Ele fez a segurança, foi apresentado, criou-se afinidade com a família, e o Bolsonaro, com essa amizade de meses, não pôde indicar o Ramagem à diretoria da Polícia Federal, ele sendo um delegado de Polícia Federal, porque o STF assim julgou, falou, olha, o princípio da impessoalidade, mesmo o cargo de delegado não pedindo impessoalidade, não precisa, é um cargo que não necessita, não está na legislação, a solicitação do princípio da impessoalidade, o STF falou, olha, o princípio da impessoalidade tem que valer. Então, como ele tem uma amizade aí de meses, de alguns meses com o Ramagem, ele não vai poder indicar o Ramagem, e foi suspenso e não foi indicado, e o Bolsonaro indicou outro delegado ao cargo de delegado geral. Então vamos lá. Então, se esse princípio vale, e o STF já disse que vale e deve ser respeitado, vamos imaginar o princípio da impessoalidade num caso de um advogado que há mais de 20 anos advoga para o Lula e para os seus familiares, que advoga, que o seu sogro já advogou há muitos anos para a família do Lula. Então, assim, amigos íntimos, padrinho de casamento do Zanin, o Lula é padrinho do casamento. Está muito demonstrado a pessoalidade, que eles têm uma afinidade pessoal e que a administração pública não pode ter esta pessoalidade. Então, o próprio STF já define que isso não pode acontecer. E aí nós temos essa indicação ferindo esse princípio da impessoalidade. E aí lembra que eu falei para vocês, olha, vamos falar lá que estão querendo levantar uma tese, tal, que ao contrário que ele é o terrivelmente evangélico do Lula, que era do Bolsonaro, que era o André Mendonça, que o Zanin era a mesma coisa da pessoalidade. Veja a diferença, veja o histórico. O Zanin advoga há mais de 20 anos, o sogro dele já advogava, o Lula é padrinho de casamento dele, ou seja, uma relação de muitos anos, e uma relação também de advogado, porque o do advogado, não é que o advogado é comparsa do cara, não é isso, mas o advogado, a cargo de advogado, quando você escolhe, você tem afinidade, você tem confiança. O advogado é o homem que sabe realmente todos os fatos, porque você relata os fatos a partir do seu ponto de vista para ele fazer a melhor defesa técnica. Então, assim, é uma relação de muita confiança, de muita proximidade. Então, assim, o advogado, você apresenta tudo, você vai apresentar as suas provas, você vai até relatar se você tem culpa ou não para o seu advogado vai traçar a melhor defesa. Então, assim, sabe os detalhes, ou deveria pelo menos saber. Então é uma relação muito próxima, muito íntima. O André Mendonça, ao contrário, ele não tinha essa relação de anos com o presidente Bolsonaro. Foi um homem apresentado a ele, criaram afinidade devido a relações religiosas entre ele e a coincidência religiosa entre a primeira-dama e ele é pastor da igreja evangélica, ela é também evangélica. Criaram-se afinidade, ela começou a ir frequentar a igreja a qual André Mendonça pastoreia, enfim. Desenvolveram uma amizade, mas ao longo do governo, não de ano. Tanto que o André Mendonça é funcionário público, já foi da Controladoria Geral da União, foi advogado-geral da União, funcionário nomeado pelo Toffoli para secretarias lá dentro, quando o Toffoli era advogado-geral da União, ele era um dos servidores de confiança. Ele fez um livro homenageando o Dias Toffoli, que já era do PT, que era uma indicação do PT. Então veja, é diferente de uma pessoa que você conhece, porque também você vai ter que indicar alguém. Então, assim, o mínimo de conhecimento, ou conversa, ou um bate-papo, você vai ter com a pessoa. Por exemplo, eu acho hoje o Dr. Ives Gandra Martins um homem com o maior notável saber jurídico. Lógico que ele ultrapassa, infelizmente, ele ultrapassa 75 anos, mas tem o filho dele, por exemplo, também que tem um notável saber jurídico, o Ives Gandra Filho. Se eu vou indicar para ele, eu sei que eu sou presidente, eu vou chamar ele para conversas, para almoços, para reunião, quero entender ele, eu vou sabatinar ele, porque a indicação é pessoal do presidente. O presidente faz essa indicação dentro desses critérios. Então, sim, algum tipo de relação vai desenvolver ou até... E aquilo é normal quando você encontra alguém que você tem uma admiração, que você admira ele de um ponto de vista
E você acaba desenvolvendo um tipo de relação. Uma pessoa desenvolve uma certa amizade. Isso é normal, porque você já tinha admiração. E aí concede oportunidade, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de gravar, fazendo entrevistas com uma pessoa que eu admirava, que eu assisto o canal dele. Poxa, e conseguimos ter um embate, uma conversa muito bacana. Passei a admirá-lo mais. E hoje acompanho, ele sempre cita o nosso canal aqui, ele sempre faz. Então é legal isso. Porque eu já tinha uma admiração pela pessoa, vou lá ter um conversa, tive uma oportunidade de fazer uma entrevista, de bater um papo, passei a admirar mais a pessoa. E é natural você desenvolver um pouco de conexões. Como também ele gostou da entrevista que foi feita e ponto. Isso é normal, isso é natural. Essas coisas acontecem. Então não estamos dizendo tendo nível. Então assim, eles querem trazer coisas para o mesmo nível, para o mesmo patamar, para o mesmo peso, e não é. Nós estamos falando de desânimo, uma relação muito pessoal, muito mesmo pessoal, para uma pessoa que foi conhecida através do governo, por exemplo. Tarcísio, funcionário público de carreira da Câmara, já teve no governo Dilma, foi apresentado ao Bolsonaro. Bolsonaro passou a admirá-lo demais, passou a ter confiança no trabalho dele. O Tarcísio a mesma coisa, e eles desenvolveram uma amizade, mas é uma amizade que acontece dos últimos 4 anos para cá. Não dá para comparar, por exemplo, o Bolsonaro com o Hélio Negão, com o Hélio Bolsonaro. Eles têm amizade da época de quartel. Então assim, 30 anos. Se ele indicasse o Hélio Bolsonaro, que até imagina, o Hélio acaba, o Hélio Negão, aquele deputado federal, acaba utilizando até Hélio Bolsonaro, usa o sobrenome do Bolsonaro, de tantos anos que eles têm de amizade. Então assim, você entende que é muito mais pesado? É uma amizade muito mais enraizada, uma amizade de 30 anos, uma amizade de 40 anos, uma amizade de famílias. E depois vai, que nem um exemplo, o Tarcísio e o Bolsonaro. A amizade já está há 4 anos. Se ele indicasse o Tarcísio pro STF, lógico que nunca faria isso, mas também feriria em pessoalidade, porque nós estaríamos falando já de um nível de amizade muito gigantesco, muito grande. Mas mesmo se a amizade, a impessoalidade, respeitasse o notável saber jurídico, então assim, se ele tivesse o notável saber jurídico, a gente teria certeza também das decisões, porque uma pessoa que atinge o nível de notável saber jurídico, ele respeita o direito como ciência, então ele ia se ater a tratar o direito como o médico trata as doenças, com ciência, não com sentimentos, não com situações enraizadas, porque o notável saber jurídico, você aprofunda-se tanto no conhecimento da doutrina do direito, que é o direito, que você trata ela como uma coisa que acontece como uma ciência deve ser tratada, cientificamente. Então até poderia ferir, mas aí você vê, fere todos os princípios, fere inclusive até um requisito constitucional, que é o notável saber jurídico, restando somente que ele é maior de 35 anos. Então assim, não falando que ele é um péssimo advogado, não que ele não tenha capacidade, não, pelo contrário, ele tem uma grande capacidade, tem algumas publicações, tem é um bom advogado, tem um bom reconhecimento como advogado, bons trabalhos feitos, mas tá aqui, notável saber tá aqui, ó, é diferente, tá longe, muito para ele ainda crescer, tem muito para ele fazer a chegar a este ponto do notável saber jurídico. Então isso está ferindo a Constituição, ferindo os princípios que permeiam o direito, ferindo um princípio que inclusive a Suprema Corte já disse que é imprescindível, que não pode ser ferido, que é o da impessoalidade. Então você vai lá e fere. E aí comparar com André Mendonça em níveis de impessoalidade, mesmo André Mendonça também não tem um notável saber jurídico, não é um notável saber jurídico, também feriu essa questão da Constituição, mas a impessoalidade não foi ferida, porque nós estamos falando de um cara que não conheceu o seu processo, tanto que imagina, homenageou o Dias Toffoli, foi de confiança do Dias Toffoli quando trabalhava, um profissional de carreira do jurídico. E sim, o André Mendonça está caminhando para ter um dia sim um notável saber jurídico, como o Zanin também está caminhando para um dia
adquirir o notável saber jurídico, mas neste momento não. E também não é a mesma coisa. Nesse ponto da impessoalidade, de maneira nenhuma, é muito diferente. É muito menos entranhado. Porque aí falam, a Michelle comemorou. Comemorou pelo ponto de vista dele ser um cristão. E ele sendo um cristão, ele vai dar uma visão cristã nos julgamentos dele, que é importante. A filosofia cristã permeia o nosso direito, é o que baseia muito o nosso direito. Muitas liberdades, muitos princípios são cristãos que são traduzidos em forma de legislações e de direitos no nosso país. Então, assim, ela comemorou nesse ponto de vista, mas é diferente do Zanin, entendeu? É uma coisa que o Zanin está enraizado com o Lula, ele está intimamente ligado, ele conhece, ele advogou nos processos, ele conhece, ele teve acesso a tudo, que até coisas que não foram apresentadas, porque é um direito do advogado não apresentar. O advogado tem direito a fazer a melhor forma de defesa. Não é questão de estar mentindo, mas fazer a melhor defesa. O Estado que seja muito mais competente, e aí também temos que lidar com essa natureza crua. O FUNSA lá e o funcionário público, o Estado que seja mais competente para investigar de forma melhor e pegar o cara. Não é função do advogado. Função do advogado é sim proteger o seu cliente. Proteger o seu cliente respeitando a lei. Não fazer o trabalho e facilitar o trabalho da investigação, facilitar o trabalho dos investigadores e dos julgadores. Não. Ele não está lá para isso. Ele está lá para respeitar a lei e para oferecer o melhor serviço ao seu cliente. Isso o Zanin fez com maestria. Mas isso dá um conhecimento dele muito grande, dá uma intimidade, eles estão juntos. Então, assim, essa é uma indicação muito terrível, muito ruim, muito péssima para o direito, né? Para a nossa Suprema Corte. E o fato do Zanin também ser muito novo. Mas por que não? Porque ele vai ficar até os 75 anos dando decisões disso. Então, assim, é uma coisa que demora-se muito para corrigir. Então, assim, é preferível e demanda também. Porque se a gente imaginar que para você desenvolver o notável saber jurídico, primeiro você tem que passar por todos os processos acadêmicos possíveis. Eu entendo que a forma mais clara disso vamos passar primeiro por todas as formas acadêmicas. Porque é o melhor jeito do cara também entender o direito. Ele pode ser um autodidata, um gênio, pode, mas a academia não custa nada ele fazer uma faculdade de direito e galgar, porque lá você vai ter o acesso a livros técnicos, ter conhecimentos técnicos, debates, está lá no meio de pessoas que... Mas então, para mim, a academia, mesmo a lei não exigindo, eu acho que a academia é a única maneira possível do cara adquirir o notável saber. Então, notável saber jurídico. Então, vamos lá. Galgar todos os caminhos possíveis das academias. Beleza, chegou lá no ápice, no topo de tudo. Publicar muitos livros, defender muitas teorias, defender teses, mostrar que você ama o direito, que você curte o direito, que você trabalha em cima do direito como paixão, como ciência, acrescentando para a ciência, trazendo discussões importantes para a ciência, não só discussões a qual você é remunerado para defender, porque todo advogado ele defende uma tese, a tese de inocência, a tese de defesa do... Mas de teses que são erga omnes, que são para a justiça, que são para todos, não uma tese que eu recebo para fazer. Livros que vão acrescentar a ciência. Então, vários livros. Também não é publicar 1 ou 2 livros. Publicar vários livros. E esses livros serem lidos e aceitos pela maioria das pessoas. As teses começarem a ser majoritárias. Então, tudo isso leva tempo. Demanda tempo. Porque você leva 5 anos para fazer direito. 4 anos para fazer no mestrado. Lá, passando economicamente. Leva tempo. Tempo, não tem jeito. Tempo é tempo. E... a experiência da vida, a experiência do seu cargo, tudo aquilo que você vai absorvendo ao longo da vida, leva-se tempo. Então, é preferível, é recomendado que a indicação seja ministros mais velhos, as pessoas que estejam mais velhas. Por quê? Primeiro que ela já percorreu teve esse tempo de percorrer tudo isso academicamente, teve esse tempo de ler mais livros, teve tempo de ler teorias, de apresentar teorias, de escrever livros, de fazer todo esse trajeto. Ele teve esse tempo. E pelo ponto de vista que é recomendado, porque também você troca, você alterna mais rápido essas decisões e dando uma nova molde. Por exemplo, você vai ter um cara que ele vai às vezes julgar, vamos supor, se 35 anos, se ele for indicado com 35 anos
pro STF, ele sai aos 75 anos, ele vai ter 40 anos de decisão. Por 40 anos as decisões dele vai ser a mesma. E as decisões elas precisam ser reformadas. E uma pessoa que já discutiu sobre aquele assunto, já apresentou sua opinião sobre aquele assunto, como é que você muda a opinião dele? O ponto de vista dele? Porque ele já formou, ou deveria pelo menos ter formado o melhor convencimento a respeito daquele determinado tema. Então você vai ter lá a pessoa dentro daquele determinado tema 40 anos sustentando a mesma tese. Então se você chegar lá e uma tese hipotética, você fala, olha, tem que existir a guarda compartilhada de periquito. Tem que ter a guarda compartilhada de periquito, porque quem levanta essa tese. Ele fala, não, eu não tenho que ter. Por 40 anos ele vai falar, não tem que ter guarda compartilhada. E não vai ter a reforma nunca desse ponto de vista. Só que daqui a 40 anos a sociedade vai achar que deve ter guarda compartilhada de periquitos. Como já tem, já guarda compartilhada de animais, mas ficaram, vamos supor, uma coisa bem mais comum do que é hoje. Poxa, como é que vamos fazer uma revisão disso? Se já tem um julgamento, se você já tem o cara já manifestou a opinião dele, precisava vir um outro com um novo pensamento, com uma modernização. Então é salutar que a sociedade se modernize. Por exemplo, vamos fazer imaginar uma coisa. Imagine uma pessoa que se formou, que estudou em 1910, que tinha o direito, que tinha um notável saber jurídico do direito. Vamos esquecer a idade que ele tinha e a idade que ele teria hoje. Vamos supor que ele estivesse no Supremo Tribunal Federal. Um homem que se criou, um ser humano que se criou, que estudou dentro daquela regra daquela época, que viveu dentro daquela característica daquela época, ao olhar hoje para a praia, vendo as pessoas com as roupas de banho qual usam hoje, que são completamente diferentes do que era em 1910, ele provavelmente entenderia hoje isso como um atentado violento ao pudor. Porque ele foi criado numa cultura diferente. Não estou dizendo que hoje está certo ou errado, que lá atrás estava certo ou errado, que não me interessa isso nem a discussão daqui. Mas sim o ponto de vista. A sociedade mudou ao longo do que ela era em 1910 do que ela era hoje. Por exemplo, eu nunca estaria aqui apresentando em 1910 de camiseta. Eu teria que estar aqui de terno, gravata, chapéu, costume completo. Até barbas, não sei como eram aceitas. Outras épocas. Então assim, aquela pessoa julgava os casos com a visão daquela época. Essa visão precisa ser modernizada. Hoje, a visão que a gente vê a sociedade, eu tô aqui de camiseta, estamos aqui, as pessoas com as roupas de banho que elas usam na praia, é o que a nossa sociedade hoje está. Então a pessoa tem que julgar a sociedade hoje com base. Então, por exemplo, o crime de atentado violento ao pudor era um antigamente, hoje é outro. Por exemplo, se uma pessoa de 1910 visse a praia hoje e falar, todo mundo está preso por atentado violento ao pudor. Hoje ninguém vê isso como problema, ponto. Por quê? Porque a sociedade muda, evolui. Então é importante essa evolução. Então o jovem que acessa lá o STF, muito jovem, permanece muito tempo, ele solidifica alguns pensamentos que precisam ser alternados. A sociedade se alterna, ela pensa diferente. E a pessoa, às vezes, ela não tem essa capacidade de passar a pensar diferente toda vez. Mas ela forma a opinião dela, ela forma o conceito, ela forma a característica e fica. Você tem o seu avô, quem tem a oportunidade de ter seu avô, contato com seu avô, com seu bisavô e que ele seja bem velhinho, né? Porque nós também temos avós e bisavós bem novos aí. Vamos dizer naquele bem velhinho. Você fala para ele, ele vai dar uma visão completamente de mundo e ele não percebe que o mundo mudou, ele fala que o mundo está errado. Que as pessoas estarem na praia, usando a praia como exemplo, está tudo errado. Estão perdidos, isso é uma perversão. Porque ele foi criado dentro daquele sistema, ele criou as convicções dele dentro daquele sistema. Então a pessoa criada dentro de uma convicção, treinando sua visão, treinando seus costumes, para aquilo não consegue mudar. Então é salutar que a gente faça essa alteração de tempos em tempos e que possa a idade permitir isso, já que a gente não tem legislação que altere. Então, veja, está sendo de todos os pontos de vista, pelo descondenado, uma indicação irresponsável, assim podemos dizer, uma indicação que fere a Constituição, que fere os princípios, que fere tudo. Está tudo errado nessa indicação do descondenado. Mas, e aí já para ir para o nosso final da nossa live, caminhar, é a estratégia. Passar ele vai? Vai passar. A gente teve 5 casos na história do STF.
O STF praticamente está aqui desde Dom Pedro I, sim, com um outro molde, com outras características, mas está aí, mais ou menos. Então, assim, desde sempre, só 5 pessoas foram rejeitadas. Mas podemos fazer uma coisa, podemos traçar uma estratégia, sabendo que isso vai acontecer. Qual a estratégia bacana? Vamos pressionar para que não aconteça. Por quê? Para o Lula é muito importante essa indicação, uma questão de honra. Então ele vai fazer de tudo para essa indicação ir para frente. E ela vai. Só que nós podemos fazer ela custar mais caro, fazer eles fazerem um esforço maior. Então, se a gente entrar na rede social de todos os senadores e cobrar, olha, não indique educadamente, de forma educada e republicana, não aceite a indicação do Zanin, do Dr. Zanin, porque ele ainda não tem o notável saber jurídico e porque ele fere o princípio da impessoalidade, ele fere o notável saber jurídico. Então, por favor, senador, não faça isso. Se todos nós lá formos cobrar de forma republicana os nossos senadores, eles vão ficar compelidos, aos que estão, a negociar mais duro com o governo. E quando negociarem mais duro, vai custar mais caro para o governo. Tanto caro do ponto de vista republicano e político, de capital político para poder essa decisão ir para frente, quanto do ponto de vista de como a gente sabe, já ficou claro na lei no julgamento do mensalão, como o partido político negociava, o Partido dos Trabalhadores negociou muitas coisas no Congresso. Então o que precisamos entender? Um governo não vai para frente sem capital político, com certeza. E sem o capital também, infelizmente, não vai, ainda mais dentro desses caras que já foram condenados por isso. Então o que nós precisamos fazer? Vamos fazer este avião do Lula gastar mais combustível. Porque quando gastar combustível, esse governo acaba. Então quando o capital político dele acabar, esse governo acaba. Então vamos fazer ele gastar muito combustível agora com essa indicação do Zanin. Então daqui até o dia da posse do Zanin, nós temos que entrar todo dia em todas as páginas de senadores e falar de forma educada, mansa, pacífica e exigindo o nosso direito como cidadão. Falar, olha, vote contra a indicação do Zanin, pois ele não tem um notável saber jurídico e ele fere o princípio da impessoalidade por ser advogado do presidente. Ok? Se nós fizermos isso de forma bem forte, como nós fizemos contra o PL 2630, fizermos isso de forma bem eficiente, isso vai gastar capital político, vai gastar combustível do governo Lula, que já está pouco, que já está tendo que gastar muito para aprovar as coisas básicas. Imagina, para aprovar a forma dos ministérios dele, a quantidade de ministério, gastou aí 1 bilhão de emenda, gastou 1 bilhão de recursos reais, e gastou 1 bilhão de recursos políticos, de capitais políticos. Então vamos fazer ele gastar mais, vamos fazer ele torrar mais, porque quando ele torrar mais o capital político, mais enfraquecido ele fica. E um governo fraco não se sustenta. Não se sustenta ou por uma questão de impeachment, ou ele não se sustenta para se reeleger lá em 2026. Então vamos pensar a direita como um projeto, como algo para médio e longo prazo. Então vamos fazer esse governo gastar. Tá aqui, ó, tá tudo errado. Fere o princípio do notável saber jurídico, fere o princípio da impessoalidade, já dito que é muito importante, que é fundamental pelo próprio STF. Então só alerte desses casos, vai lá na página do seu senador de forma educada, mansa, pacífica e ordeira, que é assim que nós somos e como cidadão tem o direito de exigir, e exige-se que cumpra a lei. E para cumprir a lei e a nossa Constituição é que ele rejeite a indicação do advogado Zanin. Então se a gente fizer isso, nós vamos fazer o governo gastar um capital político demais. Eles vão gastar muita força para essa aprovação. E é menos gasolina no combustível deles, no tanque deles. Então ficou a estratégia, já entendeu? Vamos fazer o nosso trabalho, de formiguinha de cidadão, que é assim. Nós não podemos pensar que eleições são só a cada 2 anos ou de 4 em 4 anos. As eleições começam, o movimento político nunca pode acabar, porque a política interfere no seu dia a dia todo dia. Então nós temos que cansar esse governo.
Como todo touro bravo você faz para amansar ele. Você deixa ele gastar energia, faz ele gastar energia. Então vamos fazer ele gastar energia, porque só vence a batalha o último que fica de pé. Então vamos forçar eles se cansarem primeiro. Então vamos fazer força, vamos cobrar insistentemente, vamos fazer isso, essa indicação do Zanin custar muito, muito caro para esse governo. Que aí vamos ver quanto capital político eles vão ter para ficar até 2026. E se conseguirem ficar até 2026, com certeza não vão ter gás e fôlego para se reeleger. E aí a gente poder trazer uma direita novamente ao poder, que é o que a gente acredita, ao governo, que é o que é mais certo, que é o que a gente acha como certo. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Quero agradecer a todos por estarem aqui nessa live comigo hoje, estar aqui nesse bate-papo. Lembrando que peço que curtam e compartilhem, deem o seu joinha, curta lá no seu WhatsApp, na sua rede social, que isso ajuda o canal a crescer. E se você entrar lá no nosso link, vai ter um link com todas as nossas redes sociais. Siga a gente em todas as redes sociais, porque nós estamos aí no TikTok, no Instagram, todas elas, nós estamos em todas. Mas cada uma ao seu formato, cada uma levando um conteúdo diferente. Então é legal a gente seguir em todas as páginas do Geração D para você ter acesso a todo esse conteúdo. Tá certo, gente? Então, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando. Quero agradecer o carinho de vocês estar aqui nesse sábado à noite, batendo esse papo gostoso aqui comigo, estando aqui junto comigo. E vamos fazer o nosso trabalho de cidadão. Lembrando, a guerra é longa, dura e árdua. Nós só perdemos uma batalha. Então vamos seguir confiantes, vamos ser resilientes, que eu acredito na vitória sim. É a vitória de quem fica de pé e é de quem está do lado certo. E nós estamos do lado certo, eu acredito num Deus justo e vitorioso. Tá certo, gente? Então tenha um sábado abençoado, um final de noite aí muito bom para vocês, um domingo maravilhoso, que vocês possam estar com a sua família, que vocês possam estar em paz. Você que está em recuperação, melhoras, que Deus abençoe você, que a sua cura venha mais rápido. Que Papai do Céu proteja vocês aí no caminho no domingo. E que vocês tenham uma semana maravilhosa. Que essa semana seja produtiva. Seja incrível para vocês. Tá certo, gente? Bom fim de semana e fiquem atentos que a gente volta. E até a próxima live aí. Aguardo vocês na próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.